Fala galera do Talk Invest, meu nome é Danilo. Eu sou o Diego. E hoje nós vamos falar sobre o que são os fundos imobiliários. Ô Diegão, chegou o dia, vamos falar pro pessoal o que são os famosos FIs ou Fundos de Investimento Imobiliário. Que legal, né, Danilo? A gente que gosta tanto de fundo imobiliário, você é um fanático por fundo que eu sei. E uma das maiores cobranças do Talk Invest, quando vocês vão falar de fundo imobiliário, quando vocês vão falar de fundo imobiliário, tá aqui o vídeo de fundo imobiliário. Lembrando que vocês constroem esse canal junto conosco. E é bom lembrar, Danilo, que o Talk Invest está, cara, voando. Acho que só tem a agradecer a galera. E por favor, nos ajude aí, se inscreve no nosso canal, porque só assim a gente ganha capilaridade e nosso objetivo é levar informação para o maior número de pessoas possíveis de uma forma totalmente autoral, falando de algo que a gente gosta, e vamos nessa. Obrigado, viu, pessoal? Danilo, fundos imobiliários, cara, para quem está começando, eu acho que é uma grande alternativa para explorar o mercado de renda variável. É um negócio muito louco, porque tem gente que encara o fundo imobiliário quase que como uma renda fixa, até por uma característica dele aí que nós vamos contar um pouquinho, de pingar todo mês ali o valor da cota. E às vezes, tá, eu vou falar um pouco por mim, às vezes quem está começando, tarda um pouquinho de ser inserido nesse mundo, porque até então, lá atrás quando a gente começou, os fundos imobiliários eles não eram tão famosos, digamos assim, como é hoje. Hoje se fala muito mais do que antes, até porque naquela época a gente tinha uma Selic maior e tal. Então, para aquela pessoa que ainda não teve essa experiência com fundo, conta um pouquinho como foi a sua história aí com os fundos imobiliários e por que você é um cara que gosta pra caramba de FIs. Legal, Diego. Hoje os fundos imobiliários, pessoal, compõem uma boa parcela da minha carteira e foi no começo dos estudos, Diegão, que eu estava pesquisando sobre diversificação, encontrei bastante coisa e principalmente no livro do Graham ele fala sobre imóveis. Aí eu pensei, nossa, eu tenho que entrar no mercado imobiliário, investir mesmo. Aí eu me deparei com uma série de problemas, porque hoje para comprar um terreno, um apartamento ou uma casa, os valores são elevados, ou seja, eu teria que adquirir com bastante dinheiro e eu teria às vezes que financiar, então não entraria como investimento. Então, feito isso, que eu comecei a buscar outras informações e acabei descobrindo os fundos de investimento imobiliário. E eles me incentivaram muito porque a principal entrave de uma casa, um terreno, são taxas muito altas, questões de cartório, tem que pagar ITBI, aí depois que tem o imóvel você tem a depreciação do imóvel, você pode lidar com o problema de vacância, então a vacância é quando você tem cheio ou vazio o seu imóvel, e a pessoa não está alugando. Falei, não, peraí, deixa eu entender o que é esse tal de fundo imobiliário. Então foi quando eu descobri que eu teria como um pequeno investidor a oportunidade de ser um sócio de um imóvel físico com valor menor. Valor menor, Diegão. Para mim aí é a grande sacada. Porque vamos pensar, eu quero diversificar meu patrimônio e quero ter uma renda extra com aluguel. Mas às vezes eu não tenho 200 mil reais para comprar um imóvel. Tem essa questão da liquidez também que você está falando aí, que é muito importante. Nossa, muito. Você está com a liquidez, praticamente você imobiliza um capital, você aloca 200 mil reais. Se eu tiver, inclusive, esse valor inteiro. Se não, tem que recorrer ao financiamento e por fim você está adquirindo uma dívida, geralmente com um banco, e por fim você está trocando elas por elas. Então não acaba sendo um ótimo investimento. No fundo imobiliário, a partir de R$3 eu encontrava uma parcelinha do imóvel. Então eu poderia ser sócio adquirindo uma cota, que é a diferença de nome que existe entre ações e fundo imobiliário, que a parcela dela é uma cota. Aí com isso, a liquidez começa a entrar num equilíbrio sensacional, porque você aloca um valor bem menor a partir de R$3 para você poder ser sócio, comprar uma parcela do imóvel e com isso está inserido no mercado imobiliário. Muito bom. E a hora que você começa a comparar, a gente recebeu um comentário aqui no Talk Invest falando, poxa, é importante falar do fundo porque às vezes eu tenho um imóvel e vem esse monte de dor de cabeça na nossa conta. Então vamos pensar aqui, cara, eu tenho um imóvel de 200 mil reais
Diego, hoje com a crise, cara, eu não consigo mais alugar ele por um valor legal, acessível, conforme eu alugava lá atrás. Então, às vezes tem um imóvel por 200 mil reais, você está alugando ele, sei lá, né, cai líquido no seu bolso 800 reais, você tem uma rentabilidade ali de 0,4 mais ou menos. Envolve tudo isso que você falou, a dor de cabeça, tem imposto de renda, às vezes o inquilino sai, às vezes eu vou querer não colocar a corretora e alugo por conta própria. Cara, é uma série de transtornos que você tem e a questão da liquidez. O meu dinheiro está lá imobilizado, parado. No fundo imobiliário, muitas vezes eu vou conseguir uma rentabilidade maior. Eu tenho fundos hoje que me rendem 0,5, 0,6, tem uns aqui dando até 0,7 na minha carteira, que eu consigo uma rentabilidade maior do que um imóvel alugado e eu tenho liquidez no sentido, cara, como algum desses fundos nossos são bem líquidos, dá para você negociar eles de maneira tranquila no home broker, se der um aperto e eu precisar do dinheiro, eu vou lá e vendo esses caras. Aí, eu acho que uma grande dúvida que surge, o fundo imobiliário, a rentabilidade dele não tem imposto de renda, né, Danilo? Não tem imposto de renda. Diegão, essa é a principal vantagem que o fundo imobiliário apresenta, porque hoje com o imóvel, o Diegão falou, dá uma taxa de 0,4 no mercado, às vezes até menos, e tem um acréscimo de imposto de renda, então reduz mais ainda a rentabilidade. No fundo imobiliário, você tem a isenção do valor do aluguel. Então, o fundo vai pagar para vocês geralmente mensal, uma forma mensal, cai o dinheiro na conta, sem imposto de renda e é possível você fazer o reinvestimento no próprio fundo, aí aplicando o juro composto. E um ponto legal que difere, Diegão, bastante das ações, que é importante os nossos amigos entenderem, é que o fundo de investimento ele é um fundo. Então, como todo fundo, ele tem uma equipe gestora. É uma equipe que está lá trabalhando, ela cobra uma taxa administrativa anual para estar atuando com esse dinheiro e com um montante que ela levanta no mercado, ela acaba aplicando ou para imóveis físicos, alugando para empresa, alugando para hospitais, agências bancárias, para uma diversidade muito grande que temos hoje no mercado. E também ela faz a aquisição de certificados recebíveis imobiliários, que essa é a diferença dos fundos. Nós temos esses fundos imobiliários que são do tipo tijolo e do tipo papel. O fundo tijolo é aquele que, como um tijolo mesmo, é um fundo físico, você pode conhecer onde ele está, buscar no Google o endereço dele, comprar se for um shopping, então é um ativo físico, então ele é conhecido como fundos de tijolos. E aqueles fundos que fazem a compra de certificados de recebíveis imobiliários, eles são conhecidos como os fundos de papel, Diegão. Perfeito, perfeito. Então dá para eu ser sócio de um cara que tem um galpão, por exemplo, que é, sei lá, distribuidor da Magalu. O cara tem aquilo lá, aluga para outras pessoas e eu faço parte dessa cota. E o mais legal, Danilão, que esses caras, por ter essa característica de fundo imobiliário, eles são obrigados a devolver para o cotista um percentual muito grande desse resultado, que isso que acaba atraindo os investidores, correto? Olha o que o Diego falou para a gente. O fundo vai lá obtendo os seus retornos a partir dos investimentos ou nesses títulos, nessas CRIs, nesses LCIs, ou diretamente por aluguel. E o fundo faz o pagamento de 95%. Tem uma lei que os obriga a pagar 95% do resultado do período para nós, somos sócios, que nós alugamos, somos parte que recebe o aluguel disso. E a sacada tá aí, porque assim, às vezes eu vou começar na renda variável e eu fico naquela ansiedade, quando eu vou começar a ganhar dinheiro e tal. Aliás, assistam esse nosso vídeo aí explicando um pouco sobre isso, a gente vai deixar aqui na descrição. E às vezes eu tenho essa ansiedade. O fundo imobiliário acaba quebrando um pouco isso porque ele vai te pagando as cotas ali mês a mês. E, por exemplo, no nosso caso, como a gente pensa no longo prazo, vocês pegam a cota e torra ela? Não, cara. A gente pega elas e vai reinvestindo e comprando novos fundos e se aproveitando do efeito dos juros compostos. Ou seja, nós vamos engordando a nossa quantidade nesses fundos, deixando eles cada vez maiores e recebendo mais dividendos. Agora, o que eu tenho que ficar atento nisso tudo, Danilão? A gente falou assim, tem isenção de imposto de renda,
no pagamento dessas cotas. Porém, tem dois jeitos de eu ganhar dinheiro com fundo imobiliário. Eu, particularmente, só penso na questão do dividendos, porque a gente tem esse pensamento de longo prazo. Mas as cotas dos fundos, Danilo, elas oscilam também. Eles têm menos volatilidade do que as ações? Sim, os fundos eles são menos voláteis assim. Mas você pode comprar um fundo hoje, vamos pegar um que eu gosto aí, o HGLG11, por exemplo. Ele é um fundo que eu gosto muito dele e eu já cheguei a pegar cotas dele a R$145. Hoje ele está numa média aí de 180, 179, ele fica oscilando. Então se eu compro ele por esse valor e vendo ele lá na frente um pouco mais valorizado, eu também posso ganhar nessa transação. Porém, eu tenho que pagar imposto de renda. Diego, isso é importante, pessoal. Como a nossa estratégia, nossa política aqui dentro do Talk Invest, isso a gente coloca na nossa carteira, é pensar no longo prazo, a gente se torna sócio e continua junto com as ações também com os fundos. E já que a gente mantém eles na carteira, não faz compra e venda, ganhamos a vantagem de não sermos tributados nessa valorização. Hoje, nos fundos imobiliários, a valorização das cotas ela é tributada em 20% sobre o ganho. Então, num exemplo simples para todos nós. Se eu estou lá com uma cota do BCRI, que eu comprei por R$100, e eu for vender ela por 120, eu vou ser tributado em 20% sobre os R$20 por cota. Perfeito. Se eu manter na carteira e for recebendo os aluguéis, geralmente mensais, eu não pago imposto de renda. Então essa é uma vantagem muito grande. E, Diegão, o legal é falar para a galera do Talk Invest que os fundos imobiliários estão presentes no nosso dia a dia. Então, além desse número de vantagens fiscais que existe, também é da volatilidade, que faz o coração não bater tão forte, porque a oscilação é menor do que uma ação. Esses fundos estão no nosso dia a dia. O Diegão falou do fundo HGLG, que faz a distribuição. Então, tem produtos que a gente compra que passaram por esse centro de distribuição. Então, para vocês terem ideia do quanto os fundos estão presentes no nosso dia a dia, o pessoal que é de São Paulo, ali da região do Jabaquara, conhece o Hospital Nossa Senhora de Lourdes. É de um fundo de investimento imobiliário. O Continental, ali em São Paulo também, o Continental Faria Lima, é um prédio corporativo também do fundo Flama, FLMA11. E o Nossa Senhora de Lourdes é o NSLU11. O pessoal que gosta de comprar nos shoppings, passou ali no Catarina, que fica ali no Castelo Branco, pertencente a um fundo, o XPML11. Então, Diegão, está no nosso dia a dia os fundos imobiliários, olha que bacana. E isso é legal porque na hora de eu realizar essa minha compra, é importante eu ter essa percepção, né? Eu brinquei aqui do HGLG11, mas eu sou um cara viciado em fundos que lida com logística. E aí é porque, cara, eu acredito que hoje, né, cada vez mais a internet vem ganhando muita força e as empresas precisam muito desses tipos de barracões para poder estocar seus produtos, para poderem dar saídas. Então, cabe a você também ficar atento no que esses caras estão atrelados. Por exemplo, depois desse período de turbulência que a gente passou, os fundos atrelados a shopping, por exemplo, as cotas, o valor delas caíram bastante, né? Então, você precisa também estar antenado ao cenário. E Danilão, apesar da gente gostar, não podemos deixar de lembrar você que é renda variável. Da mesma forma que ele te paga a cota, da mesma forma que ele valoriza, ele pode cair também. E passando aí pelos 6 circuit breaks terríveis, né? Muitos fundos foram lá no chão. Agora, o que vale? Você chegou a vender seu fundo imobiliário quando ele caiu lá? Graças a Deus, né? Não precisamos, com um pensamento de longo prazo, mantivemos ele lá. Então, para a gente não importou o valor da cota desse fundo em si, se ela estava 100, se ela estava 80, se ela estava 120, porque a gente pensa no longo prazo para ganhar os dividendos. Agora, tem que treinar essa questão psicológica e tem que saber também que existem riscos. Muita gente vende isso como se fosse só flores, né? Então tem que tomar esse cuidado. Tem que tomar esse cuidado, é importante que o fundo imobiliário você o acompanhe,
saiba como que está a estrutura. Diversifique. A gente vai fazer um vídeo sobre as áreas dos fundos imobiliários, a gente vai falar bastante de quais são os tipos de tijolos, qual que é o ponto sensacional que vocês têm. Quem gosta de renda fixa, Diegão, vai gostar disso. Pessoal que tem renda fixa vai adorar saber como que funciona a fundo os fundos imobiliários de papel. A gente vai falar com a galera sobre isso e entender como que estão essas agências bancárias, como estão os contratos, são contratos atípicos de longo prazo, ou o inquilino já está em processo de mudança, o fundo tem uma unidade ou tem várias unidades, quais são os estados que elas estão. Então é muito importante acompanhar, ser sócio é isso, né, Diegão? Você estar ao lado da pessoa que está gerindo, acreditar na empresa gestora desse fundo e com isso, no longo prazo, colher os frutos dos bons investimentos. É isso, Danilão. Acho que a ideia do fundo imobiliário é essa. Você que nunca investiu, que nunca teve contato com ele, vale a pena estudar. Aliás, se eu pudesse pegar um atalho lá atrás quando eu comecei, talvez eu começaria por fundo imobiliário, cara, porque você investe um valor bem menor, tem a recorrência das cotas, isso dá até um gás na gente a hora que você vê pingando no extratos aqueles valores. Então fiquem atentos. E outra coisa, Danilo, que o pessoal gostou bastante, a gente fez o vídeo lá dentro do Home Broker comprando uma ação, nós também vamos fazer isso com o fundo imobiliário, né? O pessoal perguntou se a gente usa simulador, o tal do simulador é nossa grana mesmo. Então, acho que fica aí para vocês evidenciarem e viverem isso junto conosco. E vocês vão verificar que não tem muita diferença para a compra de uma ação. É muito simples e muito fácil. E como o Danilo falou, cara, a partir de R$3, tem fundo que teve desdobramento que está R$10. Então, assim, tem muita coisa que vale a pena. E essa isenção do imposto de renda e a questão da liquidez, para mim, é a grande sacada. Legal, Diegão. Gostaram, pessoal? Por favor, deixem aqui os comentários de vocês, curtam esse vídeo, compartilhem nas redes sociais de vocês para fortalecer o Talk Invest. Não se esqueça de apertar aqui o sininho para vocês receberem todas as nossas atualizações. Desejamos sucesso nos investimentos e bons negócios. E eu quero saber qual é o seu fundo imobiliário preferido. Escreve aqui no comentário, faça parte desse talk.